Se a fé fosse um sentimento, Davi não enfrentaria Golias. Se a fé fosse um sentimento, Moisés não abriria o Mar Vermelho. Se a fé fosse um sentimento, Abraão não levaria seu filho para o matadouro. Se a fé fosse apenas um sentimento, todos os profetas da Bíblia não teriam preparado a terra para que Jesus Cristo viesse reinar. A fé não é sobre sentimento. A fé está ligada com muitas coisas. A fé está ligada com ousadia, ação e poder. Muitas das vezes, na verdade, eu creio que 99% ou 100% das vezes na Bíblia, onde Deus fala sobre algum caso de fé, como Davi, Abraão, Moisés, profetas, Mateus andando sobre as águas, não passou apenas, não estava escrito que ele pensou que Jesus poderia fazer, ele agiu como se Jesus poderia fazer. A fé, ela é muito mais sobre uma ação do que um sentimento. Uma prova disso é o jeito que a gente vive. A gente vive, hoje em dia pelo menos, com mais sentimento do que Deus existe, do que agindo como se Deus existe. Eu creio que se todas as pessoas da igreja, se pelo menos 10% das pessoas da igreja vivessem como se realmente Deus existisse, como se realmente Jesus tivesse morrido naquela cruz que ele morreu por nós, hoje o mundo estaria totalmente diferente. Porque nós somos uma geração que ama sim a Deus, muito de nós. Só que somos uma geração muito fraca, uma geração que a gente tem medo para falar, seja curado em nome de Jesus. Uma geração que a gente tem medo de sair nas ruas e falar do Evangelho. A gente não tem agido como se realmente Jesus pudesse fazer tudo. Como se realmente o nome de Jesus estivesse sobre todo outro nome. Como se realmente nós somos templo do Espírito Santo. A gente não tem agido como isso. A gente tem pensado nisso, a gente tem acreditado nisso, só que é muito diferente a gente acreditar, sentir e fazer. Depois que eu comecei a ter esse tipo de pensamento, realmente minha vida mudou por inteiro praticamente. A gente realmente pensa, nossa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que a gente tem agido como se o Senhor fosse nosso pastor e nada tem nos faltado. Quando a gente vê uma criancinha com câncer, a gente tem falado glória a Deus. Mas por que glória a Deus? Ué, você não acredita que se foi da vontade de Deus que acontecesse aquilo lá, mesmo que não fosse bom aos nossos olhos humanos, tem um propósito maior do que nós possamos imaginar? Glória a Deus. Tudo o que acontece, glória a Deus. E a gente não tem essa fé ainda, a gente não é maduro o suficiente. Eu falo a gente, pelo menos comigo, né? É uma coisa que o Espírito Santo me revelou e que tem mudado minha percepção de vida. Muitas das vezes eu ajoelho, eu creio que mais de 50% das vezes, 80% das vezes eu ajoelho aqui, eu oro, mas eu não ajo como se Deus estivesse ouvindo. Isso dói e é difícil de aceitar. E eu faço um convite para você, que você, pelo menos em uma semana, 7 dias, em 7 dias, que você não apenas sinta que Jesus existe, mas que você viva como Jesus existe. Eu aconselho você a primeiramente entender o que é Jesus, por que Jesus morreu por nós, porque a graça porque a graça nos preenche, porque o Espírito Santo de Deus age sobre nossas vidas. E depois eu convido você a realmente agir. Depois de entender como Jesus funciona, eu falo como Jesus funciona porque eu acredito que é mais do que uma pessoa, eu acredito que é muito mais do que até um movimento, eu acredito que Jesus é Deus e a gente tem que tentar se esforçar para entender como ele funciona, porque a gente vai conseguir se aperfeiçoar nele dessa forma. Eu convido você a realmente viver como se Jesus existisse, como se Jesus estivesse vivo. Ele está vivo, mas é que muitas vezes a gente não age, a gente não vive, a gente não fala como se ele existisse. Falta fé, mas principalmente não é a fé de acreditar, é a fé de fazer. Dê o passo que Jesus vai dar o chão. Confie e faça como se ele existisse, porque ele existe, a graça dele existe, tudo que ele prepara para nós é bom, todos os propósitos é bom, na saúde ou na riqueza, na pobreza ou na doença, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Age como se isso fosse verdade, porque é uma verdade, mas faça uma verdade dentro de você e haja como se fosse uma verdade. Em nome de Jesus, que vocês sejam abençoados, que você realmente tenha mudança sobre isso, como mudou, que tem uma metanoia para vocês entenderem que não é sobre apenas acreditar ou sentir, mas é sobre fazer, ousadia,
coragem, força, poder, isso é fé. Que Deus abençoe vocês. E não se esqueçam, sem fé é impossível agradar a Deus.